Eu venci. E o meu objetivo com esse vídeo é ir além da aparência da religiosidade e tocar os nossos corações com a realidade nua e crua das coisas. E no meu processo de libertação, 4 pontos que eu quero compartilhar com você que fizeram muito sentido. Primeiro, entender a destrutividade dessa prática. Confesso a vocês que era uma tentativa desesperada por prazer, mas que no final das contas me trazia mais medo, tristeza, remorso. Afetava o meu casamento, a minha família e pior, me afastava de Deus. E isso era o que mais me doía. Parecia um muro intransponível entre mim e Deus. E assim, se a gente não tá bem com Deus, a gente não tá bem com mais nada. Então eu comecei a entender que eu tinha todos os motivos para abandonar aquela prática. Eu pedia perdão para Deus e prometia uma nova jornada. Quando eu vi, eu estava enfiado de novo nisso. E quando eu pedia perdão para Deus, eu sentia o perdão de Deus. Mas logo, logo eu já estava de novo na prática. Então, mais uma vez, a Bíblia me salvando. Estava lendo Tiago, capítulo 5, e foi onde fez muito sentido para mim o que ele fala, lá no verso 16, para confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Significa que eu pedia perdão para Deus e Deus me perdoava. Entretanto, aquela mácula ainda continuava guardada no meu coração. Mas o primeiro passo, rumo à minha libertação, foi confessar. E eu confessei com a minha esposa. E eu me lembro da frustração dela. Mas eu sabia que eu precisava tomar essa decisão. E sabia que o que eu tinha feito era a melhor coisa. A partir de então, parece que aquela força que essa prática tinha dentro de mim começou a se esvair. Pois já não era um segredo. Tinham pessoas sabendo disso. E esse foi o primeiro passo fundamental para a minha libertação. E não parou só nisso não. Todas as vezes que eu escorregava, eu comecei a falar. Até que foi pouco a pouco diminuindo. E outra coisa que fez muito sentido, e que faz muito sentido, é entender que é um processo. Entender que existe todo um caminho no nosso cérebro, toda uma memória, que nos momentos de extraordinariedade que a gente vive, pode ser uma porta que vai ser muito sugestiva. E que, inevitavelmente, uma vez ou outra, nós podemos escorregar para lá. É um processo e por isso o acompanhamento, a confissão constante uns com os outros, as orações de uns pelos outros é fundamental para a nossa cura. Aí entrou o último passo, que foi a minha decisão. A decisão de romper com todas as brechas que me levavam a essa prática. E isso necessita uma mudança de ambiente. Mudei a posição do meu escritório, tirei as chaves fora. Hoje, inclusive, meu computador fica na sala, já de um bom tempo pra cá, desde que passei por esse processo. Mas, principalmente no início, não entrava com o celular dentro do banheiro. Porque isso precisa de decisão, fundamental, decisão. E claro, comecei a substituir aquilo que eu tinha por prazer antigamente, por aquilo que de fato é prazer satisfatório, perene, duradouro, que é a presença de Deus. Não tem como nós vencermos se não formos mediante a ressignificação de prazer. A presença de Deus é algo inexplicável, que supre todas as nossas necessidades, todas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa uma curtida e compartilha com alguém, compartilha nos seus status, porque certeza, tem pouca gente falando sobre isso e muita gente precisando ouvir sobre isso. Deus te abençoe.